Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. O mês de abril é o mês que nós do movimento espírita chamamos de especial. Embora todos os meses sejam especiais, mas esse, coisas nossas aí, aqui a gente diz que é diferente, que é especial. E por quê? Porque quando nós homenageamos a chegada do Livro dos Espíritos, que se deu há 168 anos, no dia 18 de abril de 1857. Então fala-se muito no Livro dos Espíritos. E não é exatamente que a gente esqueça, mas falamos pouco em uma outra obra que também aniversaria em abril, que faz parte da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, completando 161 anos nesse nosso 2025. A intenção primeira era de falar sobre a estrutura do Livro dos Espíritos. Mas eu vou falar de coisas mais prementes para nós. Penso eu que a maioria de nós, pelo menos a maioria, se não todos, estamos um pouco apreensivos com o que a gente vê no nosso entorno, no nosso estado, no nosso país, na nossa América, no mundo. Não sei se é impressão minha ou se o mundo está passando de uns tempos para cá. Parece, repito, pode ser impressão minha, tomara que seja, mas parece que está se afundando cada vez mais em problemas criados pelas criaturas humanas, em coisas desnecessárias. Pelo menos a uma primeira vista, coisas desnecessárias. Guerras para tomar coisa dos outros, países dos outros, guerras de tudo quanto é jeito. Mas eu não queria falar sobre isso, eu queria falar sobre os guerreiros. Então eu escolhi falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a finalidade desse capítulo é de nós nos posicionarmos no presente e nos arremessarmos para um futuro melhor. Para um futuro melhor, de menos apreensão, pelo menos para aqueles que conseguirem se enquadrar na proposta desse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós temos lá no capítulo 5, nos falando sobre atualidade e para trás, causas atuais, causas anteriores, esse capítulo 9, ele é diferente. Vai falar sobre afabilidade e doçura, por exemplo. Eu confesso que eu fico meio acanhado, até só não repetir isso, afável e doce. É difícil, complicado, estou falando de mim mesmo. Então o título desse capítulo: Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Como está fazendo falta no nosso mundo essa proposta de Jesus para nós? Como está fazendo falta nas nossas vidas a presença dele? Não dele em pessoa, mas a presença dele com os ensinamentos, com as orientações, com os exemplos. Como estamos nós, os cristãos, ainda complicados? É lógico que qualquer coisa que se diga em qualquer lugar não serve para todo mundo. Mas o que eu estou falando para mim serve, certamente não serve para alguns que estão aqui. Como estamos complicados ainda? Esse bem-aventurados brandos e pacíficos, o que Jesus queria dizer com isso? Nós temos que lembrar que ele falou há 2000 anos e lá na Galileia. Ele falava de acordo com os tempos e os lugares, como nos diz a resposta
da questão 627 do Livro dos Espíritos, mas serve para hoje. Porque naquela época, eu aponto para lá, não sei porque eu tenho uma mania, mas eu falo de espiritualidade, eu aponto para você só para lá. Vai dar para entender. É a mania de usar as mãos para falar. Não está descontraída, ri um pouquinho, né, porque a coisa. Ainda bem que não é a gente que está provocando. Como eu falei há pouco, o nosso mundo está cada vez mais conturbado, mas não é todo mundo que está criando essas conturbações. Mas alguém está. E por que a gente está no meio dessas conturbações? O que estamos fazendo aqui? Passando por provas. Ou expiações, que é pior. Então, nos reforcemos, nos fortalecemos espiritualmente, para que não nos deixemos levar por revoltas, por raivas. Vou falar em ordem que a gente não conhece mais. Mas então Jesus falava: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque esses possuirão a terra. Esses que os brandos e pacíficos possuirão que terra? Quando Jesus veio e falavam de terra prometida, não era mais com a ideia aquela, com a compreensão de uma terra melhor para plantar, que era quando Moisés veio, uns 14 séculos antes, e fez aquelas promessas infantis para nós. Não que Moisés fosse infantil, mas era uma necessidade nossa. Quando Jesus veio, o povo judeu que estudava, os doutos da época sabiam muito bem que a referência a um mundo melhor, uma terra prometida, era o planeta Terra transformado para melhor. O planeta, não a terra em si para plantar. E quem eram os bem-aventurados? Os pacíficos, os brandos. E eu ando meio perturbado também pelo seguinte, porque aquilo que a gente fala, a gente tem que procurar ouvir e pensar no que fala. Eu sou brando e pacífico? Eu vou dar uma resposta universal, todo mundo entende. Capaz. Eu estou pensando em mim mesmo, estou preocupado. Mas também não adianta ficar chorando e olhando para trás, porque Deus não olha para trás, Deus olha para frente. Então, Jesus trouxe um alerta para aqueles que queriam estar nesse mundo melhor, porque eles sabiam que se voltava. Como é que se dava esse processo de ir e voltar? Não usavam a palavra reencarnação, ressurreição, uns achavam que era ressurgir do lado de lá, outros diziam que o ressurgir era vir para cá. Não interessa, o interesse é a ideia. Eles sabiam que voltavam, que iam voltar, e queriam voltar num mundo melhor. Tá, mas como é que voltar num mundo melhor? Tinha que atingir o reino dos céus. É uma palavreada que hoje não se usa mais. Então o reino dos céus não era o céu teológico que nós criamos séculos depois do catolicismo. O reino dos céus é uma expressão que queria dizer que o espírito estava se melhorando, estava evoluindo, estava se alçando. Então os brandos e pacíficos que iriam habitar esse mundo melhor. Eu quero habitar esse mundo melhor. Vou ter que fazer um esforço danado. Vou ter que aprender, por exemplo, não vários exemplos, não um ou outro só que eu vou dar. E o que eu digo para mim, vocês podem pegar para vocês também. Eu digo vocês para não ficar chato, né? Para não ficarem meio chateados comigo. Então eu vou ter que aprender a ficar quieto em certos momentos. Quem ele ou ela pensa que é para a gente ficar quieto. Pois é, mas tem que aprender. Está difícil, a conversa já começou difícil. Mas vai terminar bem, calma, gente. Então esse capítulo tem 5 ou 6, acho que são 5 itens, não botei lá dentro. Primeiro fala sobre as mentiras e as violências. Injúrias são mentiras e violência é o primeiro item. Ainda cometemos injúrias, ou seja, a gente ainda participa das mentiras. Não, eu sei que de mentira a gente não participa. A gente participa de fake news.
Não adianta dourar a pílula. O que vale é a intenção. Muitos de nós, eu sei que é um pouco de exagero na fala, mas eu conheço gente do meio espírita que se compraz em disseminar coisas que recebe e que sabe que é mentira. Porque está dentro da ideologia que essa não, mas principalmente aquela professa. Mas criatura, tu sabe que isso é mentira. Ah, mas não me interessa. Não, a gente não vai gastar tempo, não vai mudar de ideia quando a gente falar alguma coisa. E faz anos está dentro do movimento espírita. Assim como deve ter muitos outros. As injúrias. Como é que nós estamos nessa proposta? Cada um tem que responder para si intimamente. Porque tem certas coisas que a gente tem pudor, a gente não fala em voz alta, né, gente? Mas para a gente tem que falar e se perguntar: o que eu estou ganhando com isso? É bom isso para mim? Porque todo e qualquer pensamento que a gente provoque, ele gera uma consequência. Quando a gente fala em consequência, já pensa em coisa ruim. Ai, meu Deus. Não, mas se eu provocar um pensamento bom, vai gerar consequência. Boa. Injúrias e violência. Ainda somos violentos? Se não me provocarem, eu sou uma criatura branda e pacífica. Se não me provocarem. E é realmente assim. Eu acho que quase todo. É exagero dizer todos, ou posso dizer todos nós somos assim? Nós ainda não sabemos direito o que somos. Por isso, Allan Kardec, essa criatura extraordinária, muito pouco pensado, estou falando de mim mesmo, né? Eu sei que posso. Dá para dizer que todos nós, né? Muito pouco pensado, pouco estudado e pouco seguido. Calma, isso é natural. Nós ainda não temos conquistas suficientes para nos encaixar nessas propostas, mas para ir nos aproximando a gente já tem condições. Então a recomendação sobre isso que eu estava falando de mim ou de nós, o esforço para vencer a má inclinação, a má tendência. Qual é a minha inclinação quando alguém me diz uma coisa que eu não gosto? Me esforço para ficar, por isso que eu falei há pouco, ficar quieto. Como é difícil ficar quieto em certos momentos. Qual é a minha tendência quando alguém, uma coisa que era para ser simples, o sujeito atravessa o carro na frente do meu, como é que eu fico? Eu fico pensando assim, meu filho, vai com Deus, que estava meio descuidado. De novo, a resposta universal, aquela. Vamos rir um pouco, né? Mas falando sério agora, como é que a gente está? Eu não vou responder por mim, porque eu tenho pudores. E vocês, por favor, não respondam também em voz alta. Mas para a gente... Nós fomos atingidos pela misericórdia divina e colocados dentro dessa filosofia que é para a gente ir melhorando, não é para exigir da gente para ser assim de uma hora para outra. Calma, gente. É para nós ir lutando, para ir se melhorando. Então, injúrias e violências, precisamos fazer um esforço para nos libertar disso. Que não é bem assim. Por experiência própria, não é bem assim. Mas precisamos fazer um esforço. O último item desse capítulo é outro que nós temos que dar um jeito de nos libertar dele. Libertar não é de uma hora para outra. Calma, vamos falar assim, amenizar então. Acho que melhora um pouco. Dá um pouco mais de ânimo. A gente tem que amenizar. O último item, a cólera. A gente se encoleriza ainda? Eu não sei responder por mim, porque eu não tenho tido motivos para me encolerizar. Eu não sei a resposta exata. Tenho medo de ser testado nisso. Penso que a resposta não vai ser muito ruim. Bom, não vai ser muito ruim, mas não vai ser boa. Não tenho segurança nisso. Precisamos trabalhar mais isso. Injúrias,
E é bem dos extremos. Vocês vão perceber que os extremos sempre é prejudicial para a gente? Não tomou água, morre desidratado. Tomou água demais, morre afogado. Não estou falando para ser engraçado, porque é uma realidade. Não comeu, morre de fome. Comeu demais, morre. Então, os extremos são ruins para qualquer coisa. Então, os extremos, eu não sei se Kardec botou isso de propósito lá nos extremos, que a gente tem que se libertar, né? Pelo menos é que está ali no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Injúrias e violências e cólera, precisamos trabalhar isso. Ir nos desvencilhando disso. Desvencilhando, não é desvencilhar-se, porque não é de uma hora para outra. Progresso moral é lento. E a gente está fazendo, nós estamos hoje muito melhor. Se alguém quiser usar o termo menos ruim, pode usar, mas eu prefiro usar esse. Estamos muito melhor do que éramos há nem tanto tempo atrás assim. Aliás, muitos de nós já está pelo menos um pouco melhor do que éramos nessa reencarnação. E não devemos contar o nosso tempo só com a reencarnação, porque a gente tem desencarnação, veio de depois de uma desencarnação, de uma estada no mundo espiritual, vem mais uma reencarnação, vai ter desencarnação, então não devemos contar o tempo só lá na encarnação, que é importantíssimo para nós, mas o tempo não se conta só por aí. Então, já sabemos que precisamos fazer um esforço para nos desvencilhar. E agora um esforço para conquistar, para colocar para dentro. Das extremas a gente tem que se libertar, tirar do nosso íntimo, das nossas sensações. Injúrias e violências e cólera não são sentimentos, são sensações. Eu sei que a gente se confunde. Estou com sentimento de raiva. Raiva não é sentimento, é sensação. Baseado em que eu digo isso? Num desses grandes da codificação também, Lázaro, Espírito Lázaro, capítulo 11 do Evangelho, e tem 8, quando começa a instrução dos Espíritos. Lázaro vai dizer que lá nos nossos primórdios, nosso princípio, mundo primitivo, a gente só tinha instinto. Só instinto. Depois, Lázaro dizendo, depois, avançados e corrompidos, temos sensações. Mais tarde, instruídos e depurados, nós temos sentimentos. E sentimento é a parte mais delicada do amor, diz Lázaro. É uma mensagem belíssima, longa, mas aí está logo no início. Bom, então, instruídos e depurados, nós temos sentimentos. Nós somos instruídos, falando como espírito, estou falando como consciente atual. Pode ter alguém adulto aqui, analfabeto, provavelmente não tem, mas poderia ter, que se enquadra também. Porque daí o analfabeto seria o consciente atual. Mas não existe espírito analfabeto e um mundo de provas e expiações. Então nós somos instruídos. E segundo Emmanuel, através da psicografia do Chico, nós, espíritos desse mundo, temos inteligência suficiente para habitarmos mundos mais evoluídos. Aí eu fico pensando assim, mas o que eu estou fazendo aqui então, gente? Se eu tenho inteligência suficiente para estar em mundo mais evoluído? Mas Emmanuel não põe um ponto final nessa frase. Ele bota o mas, e quando espírito bota mas, aliás, não é só espírito. Mas, contudo, entretanto, mas, infelizmente, essa palavra está lá, Emmanuel coloca, está lá no livro A Caminho da Luz. Mas, infelizmente, o resto eu não vou dizer, se vão procurar lá o livro A Caminho da Luz. Então, instruídos nós somos. Somos depurados? Não. Então, o que é que nós temos? Sentimento ou sensações? Às vezes, sentimento. Quando a gente se sensibiliza com o sofrimento de alguém e se movimenta para aliviar esse sofrimento,
nós estamos apresentando sentimento. Isso é sentimento. Quando eu estou com a sensação de raiva, é sensação, ou de mágoa, eu às vezes me magoo. Agora é só às vezes, antes era bem seguido. A gente se magoa ainda, isso é sensação. Vocês já ouviram falar em transição? Então, isso é provocativo, eu estou dizendo, né? Já ouviram falar em transição planetária? Transição é exatamente isso. É nós irmos saindo das sensações e adentrando nos sentimentos. Isso é a tal da... disso que apregou um tanto, essa transição planetária, que a transição não é do planeta. A transição é do indivíduo, é uma transformação. Então nós estamos fazendo e devemos nos esforçar mais, e por isso, ou para isso, o capítulo 9 é, no meu entendimento, cada um, lógico, vai falar do seu entendimento, que de repente não é tão assim, mas é o entendimento de cada um. E para isso, para o meu entendimento, o capítulo 9 é perfeito. Porque ele vai me orientar para eu sair dessas sensações, das mentiras, das intrigas, das injúrias e violência e da cólera. E começar a colocar dentro de mim coisas que vão me fortalecer aquele pouco sentimento que eu já desenvolvi e vai fazer com que eu me complete como espírito que não precisa mais habitar mundos de provas e expiações. E o que está lá no meio é afabilidade e doçura. Quem se apresenta? O outro item, até passar meio rápido, né? Porque o que eu vou ficar falando sobre afabilidade e doçura, gente? É mais fácil para mim falar sobre injúria, sobre violência, sobre cólera. Isso é mais fácil de falar de afabilidade e doçura. Seguramente aqui dentro tem pessoas que conseguem falar e falar bem sobre isso. E eu ainda tenho muita dificuldade. Teria que estar lendo lá para falar, porque ainda, aqui dentro ainda não transita por aqui. Repetindo, injúrias e violências e cólera eu falo com tranquilidade. Afabilidade e doçura. Outro item, a paciência. E a gente já falou pacientemente batendo problema. Quanto tempo a gente precisa ainda para resolver isso? Tem mais coisa, mas a gente tem mais ruído. E quem traz a mensagem da paciência é um espírito amigo. Assinado lá, espírito amigo, que é Joana de Ângeles. Lá no capítulo 18 tem outra mensagem dela também assinada, parece que é o item 15 do capítulo 18, espírito amigo, é Joana de Ângeles. Ela começa a mensagem dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Todos nós conhecemos essa passagem, lógico. Mas a gente consegue entender o que quer dizer? Vou repetir, é só o iniciozinho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Desde dor podemos botar sofrimento também. É uma bênção, mas vai ser abençoado por Deus não sei aonde, né? Nós levei muito, quer dizer, quando eu li eu sabia o que ela estava dizendo, mas não conseguia entender. Não entendia. Eu concordava com o que ela dizia sem entender, porque sendo a criatura que é lógico que ela tinha razão, mas eu não entendia. Tem certas coisas que a gente tem que vivenciar para entender. E eu levei muitos anos para entender. Já devo ter falado isso aqui. Aliás, o que eu posso falar aqui que eu já não falei, né? Não vem mais tão seguido, mas já vim mais seguido. Sei lá quando os meus pensares, às vezes eu penso, sabe? Devia pensar mais. Aliás, vocês também, né? Tem que pensar um pouco mais nos objetivos da vida, o que a gente está fazendo. Ainda há pouco sentado ali na frente, pensando em falar sobre a estrutura do livro dos Espíritos, resolvi falar o que eu estou falando aqui agora. Porque quando a gente se propõe a fazer alguma coisa que possa ser de útil para a gente e para os outros, os Espíritos, não é que eles tomem em conta, mas eles intuem, eles nos indicam os caminhos. Então, quer dizer, eu sabia muito bem como é que eu tinha chegado no movimento espírita. Através do quê? Do sofrimento. Que já devo ter contado aqui também.
processo obsessivo, intenso, e só fui porque minha mulher me levou. Eu fico rindo de mim, porque é uma ignorância, uma coisa assim, uma estupidez. Eu e a Nani, há pouco, nós estávamos rindo, entramos rindo, olhei para a moça não ficar chateada, eu disse para ela, nós estamos rindo das nossas desgraças, do nosso sofrimento. A gente tem que rir um pouco, para não chorar, né, gente? Então a gente ri um pouco. E às vezes eu rio de mim. Então minha mulher me levou lá a Simão Pedro, recebi atendimento, fiz a desobsessão. Pensa que eu voltei? Não. Quer dizer, não, voltei. Pior. Foi atendido de novo, aliviou. Pensa que eu voltei? Não precisa responder. A resposta primeiro estava aquela. Não, voltei. Aí quando eu voltei a terceira vez, eu resolvi ficando, porque eu já sabia que ia ter que voltar. Então fui ficando e fiquei. Graças a Deus, eu fiquei. E fiquei mais ou menos, isso é uma coisa que eu lamento, fiquei mais ou menos uns 10 anos sem nunca aceitar colaborar com nada, só me beneficiando. Vamos voltar para a frase da Dona Joana de Anjos: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, como eu já considerava e considero há muitos anos uma bênção eu ter chegado na doutrina espírita, aí eu fui entender o dizer da Dona Joana de Anjos. Porque para mim o sofrimento, a dor foi uma bênção, foi o jeito de eu chegar no movimento. Porque eu preciso, o movimento espírita precisa de mim? Acho que não, né? Se eu não estivesse dentro do movimento espírita, seria um perturbado a menos dentro do movimento espírita, porque nós, movimentos, somos bem perturbados. Agora me perdoem os que estão aqui que são do movimento, né? Mas, gente, e eu vou usar quem para fundamentar esse meu dito? Governador espiritual do nosso sistema planetário. Eu venho ao mundo para os doentes e não para os sãos. Então a doutrina espírita não veio ao mundo para os Chico Xavier, para as Madre Teresa, para as Irmãs Dulce, muitos outros. Ele veio para nós esse movimento, essa doutrina extraordinária. Então, afabilidade e doçura, nós temos que começar a fazer um esforço maior, embora muita gente já transite razoavelmente bem dentro dessa proposta. Desenvolver mais a paciência, mas não peçam a Deus para que lhe dê paciência. Não façam isso. Não existe nada de graça. Porque se Deus desse paciência para mim de graça e não desse para vocês, Ele não estaria sendo justo. Não existe injustiça nas leis que nos regem. Então, se eu pedir, Senhor, me dá paciência, Ele vai botar uma das criaturas mais chatas do mundo do meu lado. Tem gente rindo aí. E tomara que não seja eu, né, que esteja ajudando alguém a desenvolver a paciência. A gente tem que ter esse cuidado também. Não é só não querer que o chato se aproxime, a gente não ser o chato e o outro desenvolve a paciência e a gente fica agregando cada vez mais compromissos conosco mesmo, com a vida. Outro item. Obediência e resignação. Obediência, gente, não é sair fazendo que ficam mandando fazer, não é isso. Allan Kardec, de novo esse tal de Allan Kardec, eu digo que esse tal de Allan Kardec, ele é tão incompreendido por nós, por isso que eu uso isso aqui. É errado falar isso, mas de vez em quando eu digo esse tal de Allan Kardec. Esse tal de Allan Kardec recomenda assim, passe pelo crivo da razão, ou seja, tu recebeu uma informação, tu recebeu uma ordem para fazer alguma coisa, passe pelo crivo da razão. Então, ser obediente não é sair fazendo
seja o chefe, seja quem foi que mandou, passe pelo crivo da razão. Porque obediência é um consentimento da razão. Então eu tenho que pensar assim, eu devo fazer isso? Não, tem certas coisas que não precisa a gente ficar pensando muito. Então a gente tem que ter cuidado também. Obediência. E resignação, o que é resignação? Nós estávamos conversando há pouco também, porque, como eu acho que muitos aqui, a gente já passou por algumas situações difíceis, de ter que ter muita resignação. Resignação não quer dizer não chorar quando sofre reveses da vida, não é isso. Resignação é não se revoltar com Deus. Tem gente que se revolta com Deus. Deus deve ficar numa preocupação se a gente se revolta com Ele. Eu acho que infantilidade até é impróprio dizer alguma coisa que eu não sei qual é o termo correto para dizer. Tem gente que fica brava com Deus. Mas pode ficar, o Deus não vai se incomodar, não vai mandar castigo nenhum, porque não existe castigo divino. E quando a gente entende isso, não é ouvir, concordar e aceitar. Quando a gente entende isso, a gente passa a ser resignado. Conheceis a verdade, que a verdade vai te libertar. Jesus. Como está fazendo falta essa criatura nas nossas vidas? Na minha vida. Nós consigamos aproveitar melhor ainda, não estou dizendo que a gente não está aproveitando bem, aproveitar melhor esse mundo das provas e expiações. Não estamos aqui para pagar dívida e nem pagar pecados, ninguém está aqui para isso. Nós estamos aqui nesse mundo, coisas do passado que a gente ainda está pendente, a gente está aqui para anular, não é pagar nada, anular. Sofrimentos que a gente tenha feito outros passar, nós viemos com a possibilidade, com a oportunidade e com uns empurrãozinhos que a misericórdia divina vai dando a nós na direção que a gente precisa ir, aliviar sofrimento. Não existe pagamento de dívida com Deus ou com a divindade. Não somos devedores de Deus. Nós somos devedores da nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Para encerrar, que chegou às 7 horas, no mesmo capítulo 11 do Evangelho, que eu já citei alguma coisa do item 8 de Lázaro, tem uma mensagem de Isabel de França lá no item 14. Ela se referindo a essas criaturas que estão causando esses desequilíbrios emocionais no nosso mundo, sejam dirigentes, grandes dirigentes, dirigentes menores, sejam pessoas comuns igual nós. Os chamados bandidos, que bandido não é só quem está matando e assaltando. Tem banditismo de gravatas, de uma série de coisas. Então, irmã ou Isabel de França, falando sobre, porque ali o título da mensagem dela parece que não sei se é caridade para com os criminosos, alguma coisa assim. Fala sobre os criminosos, nós com relação aos criminosos. Ela diz o seguinte, que quando nós não precisarmos mais deles, dos criminosos, Deus os retirará e os encaminhará para mundos de acordo com as aptidões de cada um deles. Então isso que nós estamos observando aí, que nos desequilibra tanto e nos causa medo até em muitos casos, é uma necessidade nossa. Dito por Isabel de França. O mundo é classificado como de provas, para algumas expiações, para a grande maioria provas. Como é que nós vamos nos sair na prova? Nós vamos nos revoltar, vamos ter cólera, vamos ter violência, ou vamos usar da paciência, da obediência, da resignação,
em alguns momentos talvez até da brandura, sermos pacíficos, cada um de nós é que vai escolher. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça muito nos bons propósitos, que nós temos muito mais bons propósitos do que a gente imagina, e que Ele nos fortaleça intimamente para nós vencermos aqueles não bons propósitos que ainda carregamos, conforme eu já citei antes, Allan Kardec, um esforço para a gente vencer as inclinações que não são boas. Muita paz a todos, e que levemos daqui um pouco, pelo menos um pouco, de tudo aquilo que os Espíritos benfeitores estão aqui nos fornecendo. Muito obrigado pela atenção, muita paz.